Oi, graça e paz, tudo bem? É bom estar de pé e ver o cuidado do Senhor para conosco, a fidelidade, o amor de Deus. E Deus muitas vezes tem a sua maneira de trabalhar um tanto quanto não convencional. Na verdade, eu não estou no meu melhor momento. O Senhor me chamou, já ia deitar. Olha, bem cansada hoje, mas o Espírito de Deus me constrangiu para que eu pudesse partilhar um trecho da palavra que ele falou ao meu coração ontem, e eu gostaria de partilhar com você. Está aqui em João, no livro de João, capítulo 21, já o finalzinho do livro, a partir do versículo 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Eu gosto desse trecho porque ele confronta e nos mostra detalhes assim que são muito importantes e significativos para a gente aplicar na nossa própria vida. Aqui o Senhor traz um relato, né? João escreve um relato do que os outros evangelhos disseram também a respeito da relação de Jesus com Pedro. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. Isso foi proposital. Ele não faz nada sem uma causa, sem uma razão de ser e sem estar visualizando um resultado com aquilo. Eu às vezes brinco aqui em casa, digo que Jesus é aquele que dá nó em pingo d'água e esconde as pontas para trás. Ninguém acha. O Senhor havia passado uma experiência com Pedro. Ele havia dito que Pedro tomaria uma atitude específica numa situação bem delicada em que ele viveria. E Pedro disse que não. Mas a palavra diz que quando Jesus é pego e ele passa por todo aquele processo de humilhação pública, violência física, exposição, ridicularização, durante esse processo, Pedro acompanha a situação de longe. Jesus havia dito para ele que depois que o galo cantasse, ele negaria a Jesus 3 vezes. E de fato isso aconteceu. Em momentos específicos, Pedro, observando de longe,
ele foi confrontado e pessoas disseram, você fala como ele, você é como ele. Ele disse, não, não conheço, não conheço, não conheço, nunca vi. 3 vezes ele fez isso. E aqui quando o Senhor pergunta, ele perguntou, não foi com proposta de alfinetar, mas de trazer a memória. A gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, na maneira como a gente se porta. Porque tudo isso é patente diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando quem é bom, quem é ruim, acompanhando os comportamentos. E ele diz para dar a cada um fim que alguns desejam, né, porque buscam andar em retidão. E outros nem sempre recebem aquilo que esperam por conta do seu plantio, por conta da sua conduta. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, a memória dele foi ativada. E quem sabe o sentimento de Pedro naquele momento foi assim, poxa, será que ele não acredita que eu amo? Né? E tem insistências que incomodam a gente. Mas no terceiro momento ele se dá conta do qual era o teor e a intenção de Jesus. Jesus estava dizendo para ele, você me negou 3 vezes, indiretamente. Você disse que amava com palavras, mas não fez isso com ações. E muitas vezes a gente fala o que não vive e vive o que não fala. E quando ele foi confrontado, o Senhor falou assim, você me ama? Amo, Senhor. Então faz o que eu estou te pedindo. O que Jesus disse num dos seus discursos? Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama não fica questionando, indagando. Ouve e atende a minha voz. Tu me ama, amo. Apacenta meus cordeiros. Eu te chamei para isso. Tu me ama? Amo, Senhor. Tu sabes. Então apacenta. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, a palavra diz, ei, Simão, filho de João, você me ama? Pedro se entristeceu, porque Jesus fez essa indagação. E ele disse, Senhor, não posso te esconder, tu sabe todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Ama mesmo. Então faz o que eu estou te pedindo. Cuida do meu povo, apacenta as minhas ovelhas. Porque eu vou deixar e vocês precisam continuar fazendo o trabalho. Né? Dar continuidade. Ele foi restaurado por Jesus, diz a palavra. Né? Ele foi incapaz, em um momento anterior, de declarar 3 vezes que ele servia. E aqui por 3 vezes ele é confrontado pelo Senhor Jesus ressurreto, ele já estava ressuscitado. Então, o Senhor só lembrou para ele da responsabilidade que Pedro tinha durante a ausência dele. Jesus disse que iria, mas ele deixou gente para continuar o trabalho, gente para dar continuidade, para não parar no meio do caminho. E aí, depois que Jesus fala isso, ele já lança outra parábola curiosa. E ele diz no versículo 18, em verdade te digo que quando você era moço, Pedro, você se governava. Você tinha domínio de si. A sua história mudou. Só que a parábola vem agora. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro que vai te preparar e vai te levar para onde você não quer, você não vai querer no momento. E Jesus estava falando, a ideia de estender as mãos era da crucificação, ser preso no madeiro. Jesus estava dizendo assim, você vai ter uma morte de mártir. Quem ouça que entenda. E aqui a palavra diz que o Senhor realmente queria dar a entender a Pedro o tipo de morte que ele teria, que de fato ia glorificar a Deus. Porque a gente não glorifica a Deus só com a vida, mas com a morte também. E a palavra diz aqui, depois dele lançar essa parábola, ele disse, segue-me, continua. No mesmo trajeto, aumentando gradativamente a intensidade e a velocidade, a profundidade do mergulho. E
Então deve ser muito impactante você ouvir do Senhor uma palavra dessa. Uma palavra que nos confronta, nos choca, nos mostra aonde Ele está nos conduzindo. Tem muita gente, as pessoas gostam de saber do final da história, querem saber o final da história, né? Você vê quantas pessoas até procuram ainda hoje os profetas, aqueles que têm dom de revelação, para saber do final da história. O final é maravilhoso, é glorioso, normalmente, mas nem sempre o Senhor fala do trajeto. Porque se Ele disser por onde nós vamos caminhar, a gente não vai. Tem muita gente que vai dizer assim, não vale a pena, o que é? Não vale a sentença, não vale o esforço, não vale o gasto de energia. Será mesmo que não vale? Ou a nossa escala de valores ainda está muito aquém da escala de valores do Senhor. A gente acha que está assim, equiparado com a maneira de Deus valorizar as coisas, o que Ele valoriza, de que maneira Ele valoriza, e a gente pode estar muito distante disso, muito além, muito longe dessa realidade. E o seguir é a grande questão. Às vezes a gente acha que o mais desafiador é morrer por Cristo. Não, o desafiador é viver por Ele, é continuar. Muita gente não permanece, muita gente brinca com fogo. A gente pode estar brincando com fogo e não, o Senhor não nos chamou para isso, para a gente ficar provando para nós mesmos ou para alguém que a gente dá conta, que a gente está no ponto. Gente, isso é besteira, é perda de tempo, é tolice de menino. Nós não temos que ficar provando nada, tentando nos autoafirmar, né? Medir forças. Não, é só ouvir e atender. Enquanto muitos procuram a fama, o glamour, o status, estar em evidência, quando chegam lá é só tormento e perturbação. E é melhor uma vida pacata, uma vida mais reservada, uma vida com mais qualidade com o Senhor. Tempo de qualidade. É disso que o Senhor fala. Às vezes a gente teve um momento, uma fragilidade, né, um vacilo, negou o Senhor com as ações, com as palavras, teve uma queda, um tropeço, mudou a rota por um período, né, o trajeto, mas voltou. Ele diz, você realmente está consciente do que você está fazendo, tem certeza, está disposto a pagar o preço? Estou. Então, faz o que eu estou te pedindo, faz o que eu estou te dizendo, faz o que eu estou te ordenando sem argumentar, apenas faz. Confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Esse mesmo Pedro diz a palavra. Ele viu João ali, próximo. E o texto diz que ele se lembrou daquela última ceia em que houve o discurso, Jesus falou que seria traído, né? Ele argumentou para Jesus quem era o traidor, e ele lembra da cena de João se encostando, sabe, se aconchegando, se aproximando de Jesus, recostando a cabeça sobre ele. E a palavra diz que Pedro, quando viu, falou assim, Jesus, e ele? Tipo assim, né? Às vezes a gente pode pensar assim, que na mente dele estava assim, o preferido, o queridinho. Gente, Jesus dá umas respostas extraordinárias. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que você tem a ver com a vida do outro? Cuide da tua. Você já tem trabalho suficiente. Isso se aplica a gente. A gente às vezes está querendo medir, às vezes quer ver o que está acontecendo com o outro, né? Caramba, eu estou passando para outro, mas se a luta dele estiver pior do que a minha, eu me sinto até melhor. Nossa, mas por que parece que ele é preferido? Olha como é que a gente perde tempo avaliando realidades alheias. Quando a gente tem um modelo que é Jesus, o irmão mais velho. Gente, olha, a palavra dá inúmeros exemplos de irmãos mais velhos que foram um fracasso, né? Caim e Abel. Você vê Isaías e Jacó, os irmãos de José, os irmãos de Davi. Jesus dá a ideia do filho pródigo. Tem tanto relacionamento traumático, violento, mau exemplo de irmão mais velho.
E às vezes a gente fica indagando, por que ele ganhou um presente melhor do que o meu, por que ele tá, parece que o dele é melhor, o meu, né? E a gente vê isso, esses exemplos que foram tão ruins, aí Jesus vem e limpa a história. Ele é o irmão mais velho. O exemplo dele é extraordinário. Não é para você ficar olhando para o irmão, olha para ele. Toma ele como modelo, toma ele como padrão, como referência, toma ele como convicção, como aquele que vai te ajudar. Quando a gente é pequeno, tem um irmão mais velho, você quer fazer o que ele faz, você quer falar igual ele fala, você quer brincar igual ele brinca, né? Fazer as coisas iguais. Você é uma irmã do mesmo jeito. E Jesus tomou esse lugar. Então vamos limpar aqui a casa, vamos deixar tudo em ordem, né? Os irmãos de Jabes, meu Deus, tanta coisa. E Jesus assume o lugar de irmão mais velho, diz, olha para mim, deixa eu olhar para o outro, cuida da tua vida, caminha comigo, ouça a minha voz, arruma a tua vereda, arranca essas arestas, essas pontas que ainda estão aí, espinhos, ainda aqueles cardos e abrolhos que a palavra fala lá no Gênesis. Olha para cá. Jesus respondeu, parece grosseiramente, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele dá a entender o contrário. Pode ser que ele... Se eu tiver, você não tem nada a ver com isso. Viva a sua vida. Se eu tiver, que ele fique até que eu volte. Jesus não falou para Pedro, olha só, vocês vão morrer com morte trágica e João vai ser preso, velho, vai ficar velho lá na ilha de Patmos. Que te importa? Se encarregue da sua vida. Se encarregue da responsabilidade que o Senhor te deu. Se encarregue de cumprir o propósito. Lembra do discurso de Paulo? Chegou num momento crucial, ele sabia que era o fim da história dele. Ele para e fala, gente, eu fiz o que me foi dado. Eu lutei com todas as minhas forças, eu combati o bom combate. O que me foi dado eu fiz, completei a carreira. Terminei, não tem nada sobrando, não fiquei devendo nada. Agora, o que eu tinha para essa vida, eu preciso devolver. Estou guardando a minha fé. Porque para onde eu vou, não preciso de fé. Preciso de fé aqui. Lá eu vou viver a plenitude com o Senhor. Então a gente precisa disso. Voltar os nossos olhos para aquilo que é nosso. Porque às vezes a gente se incumbe de ficar olhando com a desculpa de que vai ajudar outra oração, porque você sabe que crente não fofoca, faz pedido de oração. E a gente às vezes fica perdendo tempo, perturbando os outros e parando a nossa caminhada, porque a gente está focado no outro, na grama do vizinho. Jesus falou assim, o que te importa? Quanto a ti, Pedro, olha para mim, e continua me seguindo. Segue. Eu tenho visto e tenho ouvido histórias horrendas de gente dentro do reino que são perversas, maldosas. Pessoas sem misericórdia, sem compaixão, que perseguem os irmãos com toda a violência, porque se sentem ameaçados, intimidados, ciúme, inveja, seja lá o que, qual for o fermento do inferno. E se esquecem do que a palavra diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Pedro não tinha, nesse momento, demonstrado nenhum interesse em querer prejudicar João. Mas ele estava, né? Quem sabe? O cara estava sempre perto. Estava ali no grupinho, Pedro, Tiago e João, mais perto. Mas ele se declara como o discípulo que Jesus amava. E ele, não te importa o que eu vou fazer com ele. Cuida da tua vida. Olha para mim, me segue. Caminha comigo. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. João, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele tinha sim
uma outra perspectiva para João. Mas embora eles estivessem juntos, ele não quis criar ali um ambiente de competição, de separação, de facção. Porque ele sendo a palavra que esse próprio João diz que era o verbo, e o verbo ele assumiu forma corpórea e habitou no meio da gente. Esse mesmo verbo foi a inspiração, aquele que inspirou, melhor dizendo, Davi, ao dizer no Salmo 133 que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, e Deus ali, quando vê aquela relação, ele ordena a bênção. A proposta de Jesus não era criar conflito entre eles. Era dizer, caminhei com vocês, ensinei o caminho das pedras, continue olhando para o foco. Tem que ter foco. E o foco não é a vida do outro. O foco é o propósito que lhe foi dado. Em um outro vídeo eu comentei com os irmãos, que muita gente me pergunta, pastor, eu não sei qual é o meu ministério, sabe não? Peraí, eu vou te lembrar. 2 incumbências que Jesus deu para todo mundo. Na boca do apóstolo Paulo, orar sem cessar. Oração é vida, é relacionamento, e o orar pode te levar a uma dimensão ainda mais profunda da intercessão. Orar uns pelos outros. Primeira, responsabilidade. Segunda, pregai o evangelho a toda criatura, divulgue a palavra, fale do amor de Cristo. Ai, não dá conta. Mentira. Mentira. Conta outra porque essa não cola. Você dá conta vivendo, falando, testemunhando, amando, servindo. Dá conta sim. Então ele já nos deu, já tem nos equipado. O que resta é a gente ir fazer. Estar em sintonia com o Pai e ir fazer. Deixe de olhar para o lado. Deixe de olhar para a vida das pessoas. Deixe de querer justificar as ações, os pecados. Encher a boca de Deus de papel para ver se ele não tem um falou. Se tiver que ouvir da parte do Senhor, ouça, cresça. Nós precisamos crescer, amadurecer, para não estremecermos diante do Senhor quando Ele nos confronta. Pedro, de vez em quando, levava umas patadas, se é que eu posso dizer assim, tá? Jesus não dava patada não, mas eu estou fazendo a minha releitura. Ele levava de vez em quando uma burdoada, porque era impulsivo nas palavras, falava sem pensar. Às vezes era pego com foco naquilo que não deveria. Mas apesar de tudo isso, ele é um exemplo claro de que Deus ama os diferentes, com as suas limitações, com as suas dores. E ele torna essa gente simplesmente extraordinária. Permaneça olhando para o alto, como disse o autor de Hebreus. Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não desvie seu caminho para nenhum atalho, mas cumpra a carreira que lhe foi proposta. Olhe para você, veja o que precisa ser melhorado, mudado, edificado, fortalecido e continue caminhando com o Senhor, porque Ele está contigo e você vai chegar no local desejado pelo Senhor, na condição. E eu digo para você, melhor lugar para se viver, melhor lugar para se morar, melhor lugar para estar é no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor tenha compaixão pelas nossas vidas, misericórdia, nos dê graça da sua presença em todo o tempo. Deus te abençoe. Meu olho está pequenininho. Boa noite. Tchau.